Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a essa série de aulas onde eu vou te explicar o que é que você precisa fazer para zerar a sua abertura em 8 semanas e melhor, com apenas 5 minutos de alongamento por dia. E você pode estar aí pensando, mas como assim com apenas 5 minutos de alongamento por dia conseguir um ganho tão significativo de flexibilidade? Será que isso realmente é possível? Eu também acharia que isso é uma loucura se eu mesma não tivesse visto pessoas comuns conseguindo exatamente isso. Homens, mulheres acima dos seus 30, 40, 50, 60 anos de idade, com diferentes biotipos: alto, baixo, gordinho, magrinho, mais flexível, menos flexível, pessoas encurtadas com o quadril travado e que tinham uma rotina muito corrida para passar horas fazendo alongamentos. Pessoas que não tinham disciplina para praticar alongamentos em casa. Praticantes dos mais diversos tipos de atividades que você possa imaginar. Artes marciais, dança, yoga, polidense, tecido acrobático, calistenia, musculação, crossfit, ciclistas, corredores e até sedentários. Enfim, os mais variados tipos de pessoas que você possa imaginar ganhando uma flexibilidade absurda e chegando a tão sonhada abertura zerada em 8 semanas com apenas 5 minutos de alongamento por dia. Apenas porque elas colocaram em prática os fundamentos que eu vou te mostrar nessa série de aulas. E hoje eu tô aqui exatamente para isso, para te passar em detalhes o passo a passo, o método que essas pessoas usaram para zerar a abertura. Eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e especialista em abertura zerada há mais de 10 anos. E nessa minha caminhada eu cansei de ver pessoas perdendo tempo e se expondo a lesões em alongamentos errados. Por isso eu decidi fazer essa série de aulas gratuitas para que você mesma não seja mais uma dessas pessoas. Mas antes de eu te mostrar como é que meu método funciona, deixa eu te contar um pouco de como é que ele surgiu. Além de fisioterapeuta, eu sou professora de balé para adultos. Em 2011, eu comecei a trabalhar com um grupo de bailarinas amadoras, ou seja, elas não eram profissionais na dança, mas estavam se preparando para espetáculos, para competições, e elas precisavam melhorar o desempenho. Então, eu comecei a perceber que por mais que elas se dedicavam ali, existiam alguns passos que precisava ter as pernas mais altas e por mais que o passo tivesse bonitinho, estava feito corretamente, ainda não chegava no ponto, a perna não subia. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, o problema era que a maioria das bailarinas daquele grupo, elas não tinham a abertura zerada. E isso acabava limitando o movimento. Como é que eu vou chutar uma perna lá em cima se eu não tenho uma abertura zerada? Então eu comecei a observar como é que elas treinavam para zerar essa abertura. E aí eu me assustei. Eu vi que, na verdade, a maioria delas estavam treinando de forma errada, se arriscando em exercícios inúteis e, pior, se expondo declaradamente às indesejáveis lesões. Então, eu juntei todo o meu conhecimento que eu adquiri lá na faculdade de fisioterapia, das pesquisas científicas que eu já havia desenvolvido ali na época de faculdade, onde eu avaliava a flexibilidade de bailarinas aplicando diversos tipos de alongamento. E aí eu criei o meu método para aquelas bailarinas, para que elas zerassem a abertura. E foi o que aconteceu. Em algumas semanas elas estavam conseguindo zerar a abertura e assim conseguiam ter as pernas mais altas para executar os movimentos. Pronto, meu problema com aquele grupo estava resolvido. Mas em 2017 eu criei o Balé Online, onde eu ensino balé para adultos pela internet. E foi aí que eu percebi que as minhas alunas online também precisavam zerar a abertura para melhorar os movimentos, deixar os movimentos mais bonitos. Então, eu apliquei o método de zerar a abertura nessas bailarinas, só que agora online, pela internet. E em 8 semanas, elas começaram a zerar a abertura. Mas não acabou aí. Em 2019, quando eu estava na turma 5 do meu treinamento de zerar a abertura,
entraram algumas pessoas um pouco diferentes. Praticantes de outros esportes como artes marciais, musculação, yoga, tecido acrobático, pole dance, enfim, pessoas que não eram bailarinas e bailarinos. E aí, o protocolo não funcionou tão bem. Então, eu voltei a estudar para entender como é que eu podia ajudar essas pessoas. E eu descobri que elas não tinham a mobilidade necessária no quadril para zerar uma abertura. Aí eu reformulei todo o protocolo e eles começaram a zerar a abertura em 8 semanas, com 5 minutos de alongamento por dia, e assim puderam melhorar o seu desempenho nos mais diversos esportes. Até o momento, eu já ajudei mais de 1.980 pessoas de forma online nessa jornada da abertura zerada. Para ser mais específica, 1.982 pessoas no mundo todo estão zerando a abertura com esse método. E mais uma vez, são pessoas com diferentes idades, acima de 60 anos, como é o caso da Rita, que zerou aos 62 anos de idade, ou da Helenice, que zerou aos 61 anos de idade. E hoje eu tô aqui para te mostrar que você também pode zerar a sua abertura com segurança se aplicar os fundamentos corretos na hora de fazer os seus alongamentos. E para te ensinar tudo isso, eu vou precisar, de 4 aulas. Isso mesmo. Teremos 4 aulas para você aprender exatamente o que precisa fazer para zerar a sua abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Mas atenção, se você assistir apenas essa aula aqui, o conteúdo vai ficar completamente incompleto e você não vai conseguir montar esse quebra-cabeça. Portanto, se você quer de fato zerar a abertura e deixar de ser a mais encurtada, o mais travado, o pior na turma quando o assunto é flexibilidade, se comprometa a assistir todas as aulas. E lembrando, todas as aulas sairão do ar no domingo, então não deixe para a última hora porque não vai dar tempo. Agora, chega de falar porque isso só alonga a nossa língua e bora estudar. Pega papel e caneta que a gente vai começar a entender como funciona o treinamento de alta performance. Isso mesmo, papel e caneta, acho que eu tô louca, né? Na verdade, você não vai sentir, você não vai mexer 1 centímetro do seu corpo se você realmente não tiver entendido o exercício. Essa é a primeira lição. Bora lá? Então vamos lá, olha só, seria muito mais fácil eu chegar aqui e te passar um monte de exercício, você ia ficar muito feliz, né? E pra mim ia ser muito mais fácil. Só que você provavelmente não ia zerar a abertura, porque zerar a abertura não está ligado aos exercícios, a quantidade, quais são os exercícios. Não está ligado a isso, mas está ligado em como você faz os exercícios. Então, antes da gente falar sobre exercício, a gente vai ter exercício aqui nessa série de aulas, tá? Mas antes disso, a gente vai voltar atrás. Lembra que eu falei pra você que as minhas alunas lá atrás, elas cometiam alguns erros? Na hora que eu fui ver o que elas estavam fazendo para zerar a abertura, eu vi que elas estavam cometendo alguns erros que colocavam elas em perigo, fazendo exercícios perigosos, exercícios que não servia para nada, sim? E isso eu vejo até hoje nas pessoas que pedem ajuda para mim para zerar a abertura. Então, a gente traz uma cultura que faz a gente cometer esses erros. Primeira coisa que você precisa fazer, eliminar esses erros dos seus treinos. Então, agora a gente vai entender os 3 principais erros que a maior parte das pessoas cometem e que impedem elas de ganhar flexibilidade, de chegar numa abertura zerada. Bora lá? Primeiro principal erro. O primeiro erro, eu gosto de chamar ele de síndrome do sofrimento. Anota isso aí. E atenção, anota, faz o seu resumo bonitinho, porque no final você vai ter um espaço para postar esse resumo. Quem postar os 4 resumos, um resumo de cada aula, vai ganhar acesso a fazer uma aula completa de alongamento global para o corpo inteiro, tá? Comigo pelo Zoom, ao vivo. Então, se você quer fazer uma aula completa de alongamento comigo, eu te olhando, se você quiser abrir a câmera, enfim, faça os resumos. No final dessa aula eu vou explicar como é que vai funcionar. Então, já pega papel e caneta e começa a anotar. Bora lá? Bom, primeiro erro é a síndrome do sofrimento.
que acontece na síndrome do sofrimento? A gente vai lá e começa a fazer alongamento para zerar uma abertura. Então, eu já crio na minha cabeça que, cara, eu preciso ganhar muita flexibilidade para zerar uma abertura, ok? E aí eu vou lá e começo a fazer e não vejo muito resultado, e aí eu começo a forçar. Eu dou aquela famosa forçadinha. Eu começo a forçar. Ou eu vou lá, seguro em algum lugar, me coloco numa posição e começo a me puxar. Ou eu vou lá e peço para alguém me empurrar. Aconteceu com você? Empurra minha perna aí, empurra não sei o quê. Todas essas coisas que eu faço durante o meu exercício de alongamento faz aumentar a pressão que eu tô dando no meu músculo. E aí eu tenho um aumento na minha percepção de dor. E aí eu fico feliz. E aí eu falo, agora sim eu tô sentindo alongar. Não é assim? Por quê? Porque a gente criou uma cultura de que para eu ter ganho de flexibilidade, eu preciso fazer alongamento sofrendo, sentindo dor. E aí acontece às vezes até de você conseguir zerar a abertura num dia. Só que no outro dia você vai ver e a flexibilidade voltou. Você acabou perdendo. Eu chamo isso de efeito ioiô. O que eu estou querendo dizer aqui? Lembra ioiô, aquele brinquedinho, vai e volta? Quando você trabalha os seus alongamentos baseado em uma dor extrema, você provoca um efeito ioiô na sua flexibilidade. O que é isso? Por que isso acontece? Por que uma hora eu ganho flexibilidade e no outro dia eu não tô mais? Porque isso aqui está errado. Isso aqui, ao invés de fazer você aumentar a sua flexibilidade, faz você perder flexibilidade. O que acontece? O nosso músculo tá aqui, ó. Vocês vão ver que eu sou péssima em desenhar, né? Mas tá tudo bem. Deixa eu contar que esse aqui é meu músculo, lá bonitinho, as fibras musculares, bonitinho. No final do meu músculo tem um tendão que vai prender ele no osso, sim? Só que o meu músculo, ele não é um tecido duro, não é um couro. O tendão, sim. O tendão, você puxa ele não cede. Só que o músculo, ele é uma malha. Ele estica e volta. Por que ele estica e volta? Porque ele tem propriedades elásticas dentro dele. O que é isso? Ele tem aqui, nas fibras musculares, uma propriedade que a gente chama de propriedade viscoelástica. Ou seja, dependendo do que a gente faz com o nosso músculo, ele pode aumentar essa propriedade viscoelástica e voltar. Quando você coloca dor nesse músculo, quando você trabalha no extremo, quando você aquece, quando você prepara, faz um exercício mais dinâmico nesse músculo, ele aumenta essa propriedade viscoelástica. Então, aquilo que sem essa tração que você estava fazendo, ele fazia assim e voltava, depois dessa tração ele faz assim e volta. Só que ele volta. Segundo pesquisas científicas, quando a gente aumenta essa capacidade viscoelástica, depois de aproximadamente 1 hora, o músculo volta ao normal. O que eu estou querendo dizer para você? Não é assim que você zera uma abertura. Você quer zerar uma abertura onde você vai ter sempre que se aquecer antes de fazer a abertura, você vai ter que sempre se alongar para aí conseguir fazer a abertura? É isso que você quer para você? Não! Abertura zerada é você acordar de manhã, 5 horas da manhã, estar frio e você simplesmente fazer um espacate. Isso é abertura zerada. Não aquela abertura que eu tenho que me aquecer. Por quê? Quando eu tenho uma abertura zerada frio, sem aquecimento, significa que aquela flexibilidade é minha. Eu não preciso de aquecimento para ter aquela flexibilidade. Agora, eu vou fazer a minha aula de balé, minha aula de artes marciais, sei lá o quê, e me aqueço, aí a minha flexibilidade aumenta mais ainda, porque aí aumenta a capacidade viscoelástica. Só que existe um jeito da gente ganhar flexibilidade de verdade, flexibilidade fixa sua, que é aumentando o tamanho da fibra muscular, não aumentando a propriedade viscoelástica.
quando eu trabalho forçando, quando eu me aqueço para fazer alongamento e tudo mais, eu acabo aumentando essa propriedade aqui, só que eu perco depois de uma hora, efeito ioiô. Agora, existe uma maneira da gente fazer alongamento, onde eu consigo aumentar o tamanho da fibra, a grosso modo, mas eu vou explicar melhor sobre isso na aula 2, tá? Lá a gente vai entender como fazer um exercício de alongamento para aumentar o tamanho da fibra e não perder depois de uma hora. Eu manter isso no meu corpo. Sim, a gente vai ver isso na aula 2. Agora aqui, além desse, como a gente pode dizer, falso alongamento, falsa flexibilidade, porque eu vou perder, além desse efeito de falsa flexibilidade, acontece uma coisa muito ruim aqui, quando você trabalha com dor. Vamos lá. Aqui, quando a gente faz alongamento, que eu começo a tracionar o meu músculo, é normal, é natural, é fisiológico eu ter pequenas micro lesões nesse músculo. É assim que a gente ganha flexibilidade. A gente traciona o músculo, ele dá uns pequenos rasgadinhos, que é normal, é assim mesmo que funciona, tá? A gente quer esses pequenos rasgadinhos, porque na hora que o músculo for se regenerar, ele vai aumentar de tamanho, se você não trabalhar assim. Quando você trabalha assim, ao invés dele aumentar de tamanho, sabe o que acontece? Você faz, quanto mais dor, maior a microlesão, ela passa a ser lesões maiores. Essas lesões, elas liberam substâncias nesse músculo. Sim, ela vai liberando substância ali em volta dela, gerando o que a gente chama de processo inflamatório. Você faz alongamento, forçando, puxando, empurrando, aguentando a dor, porque você é forte, você consegue, você quer ganhar flexibilidade, o que você faz é gerar um processo inflamatório no seu músculo. A gente chama isso, né, na área da saúde, de provocar o sofrimento muscular. Quando você provoca sofrimento muscular, tem liberação de várias substâncias que gera essa inflamação. E aí o músculo ele vai precisar se recuperar, né? O nosso corpo ele se regenera, ele é maravilhoso. E aí ele vai precisar se recuperar. Para ele se recuperar, sabe o que ele faz? Ele deixa essas fibras mais rígidas, você perde capacidade viscoelástica. Então, com o tempo, você passa a ficar cada vez mais encurtado, quando você trabalha com dor. Mari, mas eu vou fazer alongamento sem sentir dor? Sem sentir dor. Mari, isso não vai funcionar. Meus alunos zeram a abertura em 8 semanas, com 5 minutos de alongamento por dia, sem sofrimento. A gente vai colocar atenção nesse músculo? Vai. Até o desconforto. Eu trabalho no desconforto, eu não trabalho na dor. E a gente vai aprender na prática, durante o exercício, como perceber o que é desconforto muscular e o que é dor que vai me gerar um processo inflamatório. Combinado? Então, primeiro erro, pare de sentir dor para fazer alongamento. Trabalhe no desconforto e a gente vai entender melhor isso nas próximas aulas. Vamos lá então para o nosso segundo erro. Olha só, uma das coisas que as pessoas mais fazem na hora que elas querem ganhar flexibilidade e tal, e zerar uma abertura, é começar a pesquisar exercícios, né? Provavelmente você já passou por isso e pode ser até que você chegou aqui hoje pesquisando exercício, você me achou e tá aqui hoje. Que bom! Mas existe uma síndrome, que é o segundo erro, que é a síndrome dos 1001 exercícios. Lembra daquela? 1001 filmes, 1001 livros, 1001 cerveja pra você tomar antes de morrer, 1001 lugares pra você conhecer, lembra disso? Basicamente isso. E aí, o que acontece aqui? Você vai lá, seleciona um monte de exercício, esse é legal, começa a salvar os exercícios, e aí você começa a treinar e faz esse, faz aquele outro, faz aquele outro. Qual é o problema de fazer muitos exercícios? Lógico que você não vai fazer 1001, mas só para você ter uma ideia. No meu treinamento, onde as pessoas zeram a abertura em 8 semanas com 5 minutos por dia, elas fazem 3 exercícios. São 3 exercícios
naquela semana. Na outra semana, a gente troca para outros 3 exercícios. São 3 exercícios. Você precisa de 3 exercícios para zerar uma abertura. Você não precisa de 10 exercícios. Qual é o problema de ter 10 exercícios? Mari, mas eu adoro fazer alongamento. Qual é o problema disso? O problema disso é que quanto mais exercício você fizer, mais você sobrecarrega o seu músculo. Lembra lá da síndrome de sofrimento que eu puxo, traciono, sinto dor? Quanto mais eu traciono o meu músculo, mais eu ofereço sobrecarga para ele, mais microlesões vão acontecendo, mais chance eu tenho de desenvolver o sofrimento muscular, aquele processo inflamatório que eu expliquei no erro anterior. Então, o que acontece aqui? Eu preciso tomar muito cuidado com a sobrecarga muscular. Quando você escolhe vários exercícios, muitas vezes sem critério, você acaba gerando muito estímulo no mesmo grupo muscular. Porque como a maior parte das pessoas não tem conhecimento dos grupos musculares que precisam trabalhar para zerar uma abertura, a gente corre o risco de pegar exercícios diferentes que alongam a mesma região. E aí eu pego aquele mesmo músculozinho, que tá lá as fibrazinhas, fiz um exercício, fiz algumas microlesões. O outro exercício, vou lá, faço outras microlesões. Outro exercício, aumento a microlesão desse aqui. Eu gero de novo um processo inflamatório, um sofrimento muscular. Então, cuidado, não é a quantidade de exercício que te faz zerar a abertura. É a qualidade com que você faz o exercício. Esses 3 exercícios aqui, eles não são milagrosos. Eles não são pozinho mágico. Mas a forma como você faz o exercício é que muda o jogo. Ao invés de selecionar 10.000 exercícios, fique PhD, fique expert em fazer alongamento de forma otimizada. O que é um alongamento de forma otimizada? É um alongamento que vai te trazer 3 vezes mais resultado do que um alongamento comum. Por que os meus alunos zeram a abertura em 8 semanas? Os 5 minutos de alongamento? Porque eles fazem de forma otimizada. Existem algumas coisas que a gente pode fazer durante o exercício que faz o meu exercício de alongamento ter mais efeito e o meu ganho de flexibilidade aumentar sem sobrecarregar o meu músculo, sem gerar sofrimento muscular, sem ficar com a musculatura dolorida no dia seguinte. Já aconteceu com você? De ir lá fazer um treino, fazer um monte de exercício, aí no outro dia você acorda e tá meio dolorido. Cara, eu vou ter uma sensibilidade maior na musculatura após alongamento? Sim. 1 hora após, tá tudo bem. Agora, ter dor, às vezes até limitante, até limita para andar, depois de 24 horas, significa que isso aqui, se é que não foi uma lesão mais grave, como uma distensão, um estiramento. Então, não, a gente não vai trabalhar com trilhões de exercícios. A gente vai trabalhar com poucos exercícios que trabalhem os grupos musculares corretos e de forma otimizada. Tem várias maneiras para a gente otimizar esses exercícios e a gente vai ver isso nas próximas aulas detalhadamente. Detalhadamente. Show de bola? 100.001, hein? Bora lá. E o nosso terceiro erro, que eu via minhas alunas cometendo e que eu vejo até hoje pessoas cometendo. Vamos lá. Terceiro erro é a síndrome da montanha russa. O que eu quero dizer com isso? Você vai lá, vê um exercício e fala, cara, esse exercício que a Mari ensinou aqui, parece ser bem legal, acho que vai pegar bem ali para eu conseguir zerar a minha abertura. Esse outro aqui, também parece interessante. E aí você começa a selecionar os exercícios de uma forma bem aleatória. Você até já entendeu ali que eu não vou cometer a síndrome dos 1001 exercícios, eu vou pegar poucos. Só que esses poucos que eu acabo pegando, eu pego de forma aleatória. Eu não presto atenção se aquele exercício realmente trabalha o grupo muscular que eu preciso trabalhar para zerar uma abertura. E aí eu corro o risco de, ao invés de alongar posterior de perna, por exemplo, começar a alongar as costas.
Tem exercícios que a gente faz que se eu não empino meu bumbum, eu tô na mesma posição. Coloquei lá a perna em cima de um banquinho e tô aqui, ó. Se eu ficar aqui tentando alcançar o pé, eu começo a alongar as minhas costas. Agora, se eu empinar o meu bumbum e deixar minhas costas retas, aí eu pego o posterior de perna. Só que a gente não sabe disso e a gente vive numa montanha russa. Cada hora eu faço um exercício de uma maneira, intensidades diferentes. Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui com a montanha russa? Primeiro ponto, cuidado para você não misturar os grupos musculares. A gente vai ver nas próximas aulas quais são os grupos musculares que eu preciso alongar para zerar uma abertura. Se você quer zerar uma abertura, não basta sair por aí pegando exercício aleatoriamente. Não, eu preciso realmente saber se aquele exercício vai alongar o grupo muscular que eu preciso para zerar, porque senão eu estou perdendo tempo. Quantas vezes você já fez alongamento perdendo tempo? Porque no final das contas não traz o resultado que você espera. Isso é perda de tempo. Sim? Então, não, eu não vou misturar os grupos musculares, eu vou entender para que serve esse exercício. Tá pegando a região que precisa pegar? Eu tô sentindo alongar onde tem que ser alongado? Esse é o ponto. Aí eu não tô mais na montanha russa. Eu não tô me aventurando. Eu estou realmente sabendo o que eu estou fazendo. Outro ponto, eu não posso misturar a intensidade do exercício. O que eu quero dizer? Cara, você vai lá, pega um exercício uma coisa que as pessoas costumam fazer muito. Tentar alongar com a abertura. Eu vou lá, faço espacate, me posiciono, fico lá um tempo. Gente, a abertura, ela é a abertura, ela é uma postura. Você pode usar ela como forma de alongamento? Pode. Só que qual é o problema disso? O problema é que você vai estar exigindo da musculatura atrás da sua perna, sim, conforme eu faço um espacate, eu exijo da musculatura de trás, eu exijo da musculatura anterior da perna de trás, dos rotadores. Você começa a trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo. Isso aumenta a intensidade do exercício. Aí eu vou lá e trabalho um exercício com um monte de grupo muscular, aumentando super a intensidade. No outro eu trabalho só um grupo muscular isoladinho e aí eu fico fazendo essa montanha russa. Eu não vou crescendo o meu treino. O nosso treino, por que as pessoas conseguem zerar a abertura em 8 semanas com 5 minutos por dia? Isso não é loucura? É loucura. Só que como que isso é possível? Porque isso foi empilhado. Os exercícios num treinamento de alta performance para zerar uma abertura, eles precisam ser uma escada. Eu começo com exercícios mais simples, uma perna só. Ao invés de alongar as duas pernas ao mesmo tempo, não eu isolo. Uma perna só, um grupo muscular só, um exercício que eu não preciso ficar pendurada, correndo risco de escorregar. Quando eu faço isso, eu preparo o meu corpo para o próximo exercício. Aí no próximo exercício eu pego um exercício um pouquinho mais intenso. Ao invés de alongar um grupo muscular só, vou associar, alongar 2. E aí eu vou empilhando até o momento que eu chego num momento aqui, onde eu estou fazendo os alongamentos mais complexos. Onde eu estou alongando, por exemplo, alongar na abertura é isso aqui, ó. Eu estou num alongamento super complexo. E aí a gente não tem esse conhecimento e acaba querendo zerar uma abertura e começa num exercício super complexo. Aí depois eu faço um simples. Aí depois eu faço um mais intermediário. É uma montanha russa. Você fica fazendo picos com o seu treino, ao invés de você fazer uma escada. Sim? O que faz a gente conseguir zerar a abertura com 5 minutos por dia em 8 semanas é essa progressão. É eu preparar o meu corpo de semana após semana, de exercício em exercício. Existe uma ordem para a gente seguir. Não é uma montanha russa. Sim? E aí, na montanha-russa ainda entra um outro ponto, que é misturar. Às vezes, não, Mário, eu vou devagarzinho, eu pego os exercícios mais simples e tal. O problema é na hora que você acaba misturando o tipo de alongamento. Como assim tipo de alongamento?
Uma coisa é o exercício de alongamento. Ah, você vai colocar a perna assim, vai pôr a mão ali, vai arrebitar o bumbum, vai fazer isso. Isso é um exercício. Só que esse exercício, ele pode ser feito de várias maneiras. Você pode ficar parada na posição, você pode ficar balançando, você pode usar força. Sim? Cada coisa que você faz muda o tipo. O que eu tô querendo dizer? Existe, basicamente, acho que cabe aqui, vamos lá. Existe basicamente os tipos mais conhecidos, tá? Alongamento estático, alongamento dinâmico, alongamento balístico, alongamento FNP. O que é isso? Estático é aquele alongamento que você se coloca na posição de alongamento, então eu pus lá meu pé em cima da cadeira e vou lá alcançar o pé. E eu fico nessa posição por um determinado tempo. E aí vem o perigo da montanha-russa. Quanto tempo? Quanto tempo você permanece no exercício? 10 segundos? 20? 30? 1 minuto? 2 minutos? Tem várias pesquisas comparando esse tempo. Existe o tempo ideal para cadeia muscular posterior, por exemplo. A gente vai falar isso na próxima aula. Qual que é o tempo que eu permaneço? Porque senão eu vou ficar 10 segundos, cansei, vou parar. Não, não adianta nada. Tem um tempo certo. Sim? Tá, alongamento estático eu fico parada um determinado tempo. Cada grupo muscular ali mais ou menos vai ter o seu tempo. Alongamento dinâmico eu fico balançando. Então é aquele alongamento que eu ponho o pé lá e aí eu fico balançando aqui, ó. Sim, vou com o tronco para frente, para trás, para frente, para trás. Eu também alongo o posterior. Só que, segundo as pesquisas, alongamento dinâmico, ele tem um efeito na propriedade viscoelástica do músculo. Lembra lá no nosso primeiro erro? Eu vou lá, estimulo a dor, eu aumento um pouquinho a propriedade viscoelástica. Eu aqueço, aumenta a propriedade viscoelástica. Alongamento dinâmico, ele é ótimo para aquecimento. Você vai competir, vai fazer sua aula, faça alongamento dinâmico, porque além dele aquecer seu músculo, aumentar sua flexibilidade momentânea, porque depois de 1 hora ela vai embora, além dele fazer isso para você poder usar na sua aula, o alongamento dinâmico, segundo as pesquisas, eles fizeram lá uma pesquisa com pessoas que faziam saltos, ginástica artística, que fazia salto. E aí eles separaram lá em 2 grupos. Um grupo eles colocaram os caras lá fazendo alongamento estático, no outro grupo colocaram os caras fazendo alongamento dinâmico. Ambos os grupos ganharam flexibilidade, porém, quem fez alongamento dinâmico teve um desempenho melhor nos saltos que ele fez na sequência do alongamento. Quem fez o estático teve um desempenho pior no salto. Só que quem fez estático no dia seguinte tinha mais flexibilidade do que quem fez dinâmico. O que essa pesquisa quer dizer? Essa pesquisa está querendo dizer pra gente que se você vai fazer uma aula de balé, uma aula de artes marciais, uma aula de tecido, alguma coisa que exija força muscular, você tem que tomar cuidado com o alongamento estático pré-aula. Vou lá, segurei lá no meu pé, alta intensidade, fiquei lá um tempo e aí eu vou fazer minha aula. O seu rendimento na aula vai cair, porque o alongamento estático faz com que a sua força, a sua potência de força diminua por 1 hora. Depois de 1 hora ela volta ao normal. Então você quer fazer alongamento estático para zerar uma abertura? Show de bola, só que você tem que fazer isso 1 hora antes da sua atividade. Para ter 1 hora de descanso para a potência muscular voltar. Já o alongamento dinâmico, não. Você vai se aquecer para sua aula? Faça alongamento dinâmico. Você vai aumentar a sua flexibilidade? Não, ela vai aumentar momentaneamente. Só que você não perde a potência de força. Percebe? Eu só estou falando de tipo de alongamento. E aí a gente vai lá se aquecer para nossa aula, faz uma coisa, faz outra. Por quê? Porque a gente não conhece. E aí a gente usa os tipos de alongamento errado. Aí eu quero zerar uma abertura, eu vou lá e invisto no alongamento dinâmico. E aí eu acabo não conseguindo chegar lá. Porque eu estou numa montanha russa, eu não sei o que eu estou fazendo. A gente precisa organizar essa escada. Nas próximas aulas a gente vai organizar essa escada, tá? Só para não deixar você aqui na dúvida,
Balístico é um outro tipo de alongamento que também tem micros movimentos, mas ele é mais controlado e é ótimo para zerar a abertura, só que precisa ser feito por pessoas que já estão no nível mais avançado, porque a gente perde totalmente o controle do balístico. FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva, é um mecanismo que a gente usa para enganar o músculo, tá? Mas isso aqui eu vou aprofundar um pouco mais com você nas próximas aulas. Então vamos dar uma resumida em tudo isso? Olha só, primeiro erro que a gente falou então foi a síndrome do sofrimento. Cara, então a partir de hoje você é responsável em evitar o sofrimento da sua musculatura. Fazer alongamento sentindo dor porque aquilo vai funcionar não é verdade. Segundo pesquisas científicas, quanto mais a gente aumenta essa percepção de dor, esse estímulo no nosso músculo, mais o nosso músculo sofre, mais processo inflamatório gera, mais dor você vai ter no dia seguinte, menos você vai conseguir manter a constância do seu treino. E zerar uma abertura precisa de constância. Não adianta você fazer um alongamento hoje, amanhã você está morrendo de dor, não consegue nem andar, não pode fazer alongamento porque não aguenta de dor e aí perde a dinâmica do treino. Você vai acabar interferindo na dinâmica do seu treino, ok? Então, não, a gente não vai trabalhar com dor, a gente vai trabalhar com desconforto. Quando eu trabalho no desconforto, o meu músculo se recupera mais rápido e eu posso dar mais alongamento para ele no dia seguinte. Isso faz eu zerar uma abertura. Sim, doses homeopáticas. Isso faz, é essa constância que faz. Agora, toda vez que você interfere nisso, que você vai lá e sofre e fica com dor no dia seguinte, você perde a oportunidade de ir dando essas doses homeopáticas para o seu músculo, ok? Segunda síndrome que a gente viu, que foi a síndrome dos 1001 exercícios. Cara, não é o exercício, menos, é mais. É como você faz o exercício. Então, se você é aquela pessoa viciada em pegar um monte de exercício, Mário, me passa o exercício, mas qual exercício? Não vai ter exercício. Respira, criatura. Não é o exercício. É como você faz esse exercício, como você está fazendo. Como é que você respira durante o seu alongamento? Respirando. Não. Dependendo da maneira como você respira, você estimula o relaxamento muscular ou a tensão muscular. Para um músculo ganhar flexibilidade, para ele crescer, ele precisa estar relaxado. Você precisa conseguir relaxar enquanto alonga. E a gente vai aprender isso na prática. Agora, se eu fico pegando um monte de exercício, eu não consigo fazer nenhum de forma otimizada. Então, não é quantidade, menos é mais. Faça menos de forma otimizada, ok? E terceiro ponto, que a gente não pode esquecer jamais, que é a síndrome da montanha-russa. Cara, na síndrome da montanha-russa, você perde totalmente o controle do seu treino. Você faz e não vê resultado. Você faz, zera num dia, no outro dia, perdeu tudo. Não, chega de perder tempo. Vamos construir a escada de treino. Isso é inteligente. E se a gente olhar e falar, cara, não, hoje eu vou começar com isso aqui, que é um exercício mais simples, porque eu vou preparar até eu chegar naquele outro exercício. Isso é a gente desenhar o nosso treino, é a gente ter uma escada, não uma montanha-russa, ok? E a gente vai aprender a fazer tudo isso nessa série de aulas. Agora que você já sabe exatamente o fundamento do que não fazer em um treinamento de flexibilidade, fica a pergunta: mas então, Mari, quais são os exercícios que eu tenho que escolher? Como é que eu faço para fazer um alongamento de forma otimizada para que ele tenha 3 vezes mais resultado? Como é que ajusto o tempo lá de permanência que você falou, a frequência para não sobrecarregar ali a minha musculatura e evitar o raio do sofrimento muscular durante o alongamento? Estas e outras perguntas eu vou responder na próxima aula, porque esse vídeo aqui já tá ficando longuinho demais. Mas, antes de você sair dessa aula aqui, eu tenho um presente para você. Eu preparei uma comunidade dentro do Facebook, onde você pode colocar suas dúvidas, compartilhar um pouco do que é que você aprendeu nessa aula aqui e mais, conhecer outras pessoas que também têm o desejo de zerar a abertura.
Então, a sua tarefa agora é fazer um stories primeiro, né? Me marcar aí para que eu possa conhecer um pouquinho, saber quem é que tá do outro lado e ir lá para a comunidade onde você vai poder ter contato mais próximo comigo e com outras pessoas. Ah, e claro, é na comunidade que você vai postar o seu resumo dessa aula. E ao postar os 4 resumos, você vai ganhar o acesso para ter uma aula completa de alongamento comigo, uma aula para o corpo todo, pelo Zoom, ao vivo, sim? Para isso, basta você clicar no botão que tem aqui embaixo e já correr lá para a comunidade postar o seu resumo. E lembre-se, esse evento é uma série de 4 aulas, sim? Essa daqui foi só a primeira aula, ok? Faltam 3 aulas para você montar esse quebra-cabeça e começar a treinar a sua abertura zerada. Mas para isso tem que assistir todas as aulas. Então, ó, nos vemos na próxima aula. Bora lá! Beijos e até mais!